Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês, meus queridos? Mais uma noite super especial de quarta-feira, uma noite que foi projetada, programada para receber vocês. E com essa grande novidade, nós temos nossos convidados presentes aqui hoje, que vão poder conhecer um pouco mais sobre nosso estilo de vida, saúde, bem-estar, o que nós temos para oferecer para todas as pessoas no mundo. E ninguém melhor, né, gente, para estar aqui hoje com a gente, aquecendo o nosso coração. Eu não sei se o Brasil inteiro está gelado, mas aqui na minha cidade está um frio, gente. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 9 graus para nós é demais. Meus queridos, sem mais delongas, eu queria pedir primeiramente para vocês abrirem a janela da oportunidade, abrirem as câmeras para receber essa pessoa que eu tenho o maior carinho do mundo para chamá-la aqui hoje. É uma pessoa que me ensinou muito na minha trajetória, muito aprendizado com ela. Eu tenho certeza que vocês também, e vão aprender muito mais hoje. Esse dia foi muito aguardado. Ela cedeu um dia da agenda dela para nos presentear hoje. Então, prestem muita atenção, coloque o celular para gravar, que hoje a gente vai ter a noite abrilhantada com ela, a minha amiga de coração, minha patrocinadora, essa super mulher, nutricionista e tem outras formações, Ana Lua Negrelli. Uma salva de palmas virtuais! Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, equipe? Bom estar aqui com vocês. Obrigada, Déia, por essa introdução calorosa. Te amo muito. E vamos fazer isso aqui acontecer, né? Bem-vindos a todos os convidados também. Peço para vocês liberarem as câmeras. Fica muito mais confortável para eu conversar olhando um pouquinho mais para o rosto de vocês. Eu falo que sempre pode fazer tudo aqui, pode estar cozinhando, pode estar jantando, a única coisa é que não pode estar assistindo televisão, vocês não prestem atenção em nós aqui, e não pode nudes, tá? Porque, assim, a gente printa e joga nos grupos depois. Então, prestem atenção nessas câmeras abertas aí, porque já aconteceram uns bem interessantes aqui. Então, gente, prazer enorme estar com vocês aqui. A gente tem muito conteúdo para falar desse produto fantástico que a Hive lançou, que se chama Lose It. Eu estou aqui como nutricionista para falar um pouco de saúde, de emagrecimento e vocês entenderem quão é bacana esse produto, né? E o que a Hive trouxe para nós, para nossa saúde, para nossa vida, para nossa estética. Antes de começar, eu quero me apresentar muito rápido, porque eu quero mais ir para o conteúdo logo. Mais para vocês me conhecerem, para os convidados que estão aqui também saberem quem sou. Muito bom ter vocês aqui com a gente, conhecendo essa empresa, conhecendo, né, o que a gente faz, o que a gente tem aí no mercado de melhor. Então, sejam muito bem-vindos. E para vocês me conhecerem mais, eu sou de São Paulo, capital, sou nutricionista funcional esportiva. Eu tenho 46 anos de idade, então faz tempo que estou na área da nutrição, da saúde. Fiz 2 pós-graduações, uma em nutrição esportiva, outra em nutrição funcional, como eu disse. E também hoje eu estudo muito da parte emocional do comer, que a gente deixa para um outro dia, tá? Esse papo que é um papo maravilhoso para a gente ter alguma hora, que a gente sabe que por mais que a gente receba uma dieta na mão, se o nosso emocional não estiver funcionando e a gente tiver aquele desapego à comida, que não é, né, o que acontece na prática, a coisa não funciona. Mas eu estou aqui hoje para a gente falar sobre emagrecimento e como que a gente pode trazer isso para a nossa rotina e o que esse produto chamado Loser pode ajudar. Vou abrir uma apresentação que eu preparei com muito carinho. Essa apresentação até faz parte do meu atendimento e eu resolvi abrir isso aqui para vocês, que é Quero explicar para vocês alguns conceitos sobre emagrecimento e quero explicar para vocês o carboidrato, tá? O que ele faz no nosso corpo
E por que que a gente tem um produto específico ali para ajudar a gente a controlar a nossa insulina, tá? Que tem a ver com o carboidrato. Então, vocês estão vendo minha tela aí compartilhada? Sim, né? Então, a gente vai ficar nessa meia hora aqui, trazendo esses conceitos para vocês. Eu quero ser bem breve, bem didática, mas tem coisa para falar, tá? E aí eu quero também encaixar o produto aqui, e isso tem que dar tempo. Então, bora lá. Então, alguns conceitos importantes para a gente pensar. Você já pensou por que você come? Ou por que às vezes você não consegue emagrecer do jeito que você gostaria? Então, tem alguns motivos aqui que eu coloquei para vocês pensarem e vocês refletirem qual que é o seu. Então, comer por desinformação. Acontece isso com você? Você come coisas que você nem sabe o que é, se faz bem, se faz mal, se é gordura, se é carboidrato, se isso é proteína. Hoje em dia é mais raro isso, porque a informação está aí, né? A gente tem um monte de material na internet, no YouTube, para a gente pesquisar, mas pode acontecer de você estar comendo e você nem sabe que aquilo é uma coisa que pode estar te engordando, tá? Comer por busca de prazer. Eu tenho bastante isso. Para mim, comer é muito prazeroso. Às vezes eu uso a comida como fonte de prazer. Eu estou com uma rotina estressante e aí a comida ela compensa isso. Tá? Então, olha lá, rotina infeliz, estresse produzindo um hormônio que chama cortisol. Então, o trabalho, os relacionamentos, muitas vezes fazem com que a gente busque um prazer de boca para a gente compensar o que a gente está desgostoso aí na vida, né? E comer por emoção. Então, comer por ansiedade, comer por depressão, crenças do subconsciente. Então, por exemplo, meu pai ele trazia do trabalho churros. Então, churros lembra muito o amor do meu pai, sabe? Então, às vezes eu sinto vontade de comer um churros, mas na verdade seria melhor eu ligar para o meu pai, né? Para conversar com ele. Então, tem muito disso, de coisas da sua infância que te remetem carinho, memórias. Então, às vezes você tem um pouco de tudo isso. Então, a gente tem que começar a entender, a se entender. Emagrecimento tem muito de autoconhecimento também. Então, quais são os seus gatilhos? O que na tua rotina está fazendo com que você coma mais? Alguns mitos sobre dieta. Então, eu preciso passar fome para emagrecer. Não é verdade. Você tem uma cascata de hormônios quando você está passando muita fome que podem atrapalhar, tá? Ficar comendo sem graça. Tem aquela dieta monótona de frango com salada. Isso também não é verdade. Dá para você comer super gostoso, usando criatividade com receitas e você conseguir emagrecer. Se matar no exercício. Eu tenho que ficar lá 3 horas na esteira para eu emagrecer. Também não é verdade. Saibam que exercício é importante, mas o seu emagrecimento ele está na dieta. Não está no exercício. Exercício ajuda? Ajuda a aumentar metabolismo, ajuda a aumentar a massa muscular, mas ele não vai ser o responsável por seu emagrecimento. O que vai ser responsável é a dieta. Vamos falar que a dieta ela é responsável por 80% do processo. Chato isso? Desanimador? Né? Mas é verdade, gente. Outro mito, preciso de um dia do lixo. Talvez o seu emocional precise de um dia do lixo, mas o seu metabolismo, sua fisiologia, não. Tá? O corpo ele gosta muito de rotina. Tá? Claro que às vezes você ter, né, uma mudança no estímulo pode ajudar, mas não tem que ser aquele dia do lixo onde a pessoa se entope de calorias e estraga toda a semana de esforço. Tá? Evitar gorduras. Esse, assim, quando eu descobri, eu fiquei tão feliz. Sabe, fazer aquele brócolizinho na manteiga, principalmente legumes, né? Que a gente tinha uma época que fazia-se legumes só no vapor. Não, a gordura ela faz parte, ela não vai atrapalhar o seu emagrecimento. Você tem que só escolher bem, não é fritura que a gente está falando, mas sim as gorduras naturais dos alimentos, sem também contar uma gordura modificada em laboratório, que é a margarina.
As gorduras que existem na natureza, elas não vão atrapalhar o seu emagrecimento. Mas também não é para se entupir agora, tá? Então, vamos consumir com moderação, mas o que eu quero dizer é, não precisa ter medo da gordura. Outro, existem alimentos que são um veneno, já ouviram isso? Ah, não sei o que é um veneno, outra não é veneno. Não, gente, comida é comida, veneno é veneno. Existem alimentos que não são tão bacanas, mas eles vão continuar sendo alimentos. Alimentos ultraprocessados, refrigerantes, açúcar, continua sendo alimento. Tá? Então, a gente também tem que começar a perceber esse medo, essa paura que a gente tem de comida, que não é legal ter também. Tá? O que eu gostaria que todo mundo conseguisse é comer comida. A comida que está disponível na natureza foi ela que Deus colocou aqui na Terra para a gente se alimentar, para a gente se nutrir, para a gente ter energia. Então, dessa comida, a gente não precisa ter medo, tá? E se acontecer de comer alguma coisa ruim, isso, o seu corpo ele tem a capacidade de se limpar. O que é importante é a gente saber que 80% da sua rotina tem que ser saudável. 80% da sua rotina tem que ser saudável. Você é uma pessoa que consegue ficar 100% no saudável? Perfeito. Mérito. Parabéns. Eu não consigo, acho que eu consigo chegar a 90%, tá? 90% da minha rotina saudável. É quando eu mais emagreço. Quando eu começo a soltar, vou lá para os 30%, 40% errado, é quando eu começo a engordar. Fome fisiológica e fome emocional, isso é uma coisa que você tem que perceber. Então, na hora que você está com fome, o teu corpo, você não tem dúvidas da sensação de fome. Assim como você não tem dúvida de quando você está com vontade de fazer xixi. Então, quando você está com fome, você sente aquela sensação aqui embaixo, né? Embaixo do peito, que é onde está seu estômago, e ele ronca. Você não tem dúvidas quando você está com fome. E normalmente você está com fome de comida. Fome de bolo de chocolate, fome de churros, fome de bolo de cenoura, de pão de queijo. Isso aí já tem a ver com aquela fome emocional. E quando a gente está com fome, a gente tem uma ação hormonal dentro do nosso corpo que está produzindo isso. Que é esse hormôniozinho que se chama grelina, tá? Ele começa a subir quando você está com a sua glicemia mais baixa, quando você está queimando gorduras também, ele sobe, e aí a gente sente essa sensação. Então, é uma sensação fisiológica, gente. Não tem como se confundir. E é essa fome que a gente tem que atender. E, normalmente, ela vem quando você está num ritmo de comida, né, de se comer bem, de se alimentar bem, a gente vai falar um pouco de saciedade, ela vem depois de 3, 4 horas, 5 horas, depende do que você comeu. Então, ficar beliscando, ou você está comendo errado, você está provocando essa falta de saciedade, ou você está comendo pelo seu emocional. Tá? Então, presta atenção na tua rotina, o que está acontecendo ali? É fome? É quando a gente deveria atender o sinal? Ou é fome de vontade de comer coisas, tá? E aí também tem as diferentes dietas. Vocês já ouviram falar de vários tipos de dieta? Então, olha só, coloquei aqui para vocês. Tem low carb, tem cetogênica ou keto, né? Ou é a mesma coisa, o Atkins, são as dietas sem carboidratos totalmente. Low carb é com baixo carboidrato. Jejum intermitente. Dieta intuitiva, vocês já ouviram falar? É essa que quando você sente fome, você come. Quando você não está com fome, você não come. Tá? Chama dieta intuitiva. Você ouvir o teu corpo e ele vai pedir o horário que ele quiser. Então, você não vai comer ao meio-dia. Às vezes, você vai comer às 2. Às vezes, você vai comer às 11. Tá? Porque você está atendendo a tua fisiologia. Dieta mediterrânea, dieta de 3 em 3 horas, dieta paleo. Qual dessas que está certa será? Qual dessas que é a verdadeira dieta que todo mundo deveria fazer? Resposta. A que serve para você. E é a que te deixa saudável. Tá?
A que serve para você, a que você consegue ficar mais tempo nela. Então, tem gente que vai se dar super bem com jejum intermitente. Eu não me dei bem. Eu fiquei mais compulsiva, porque eu passava muita fome. Então, o jejum intermitente não foi bom para mim. Eu fiz 3 meses e meio de jejum intermitente. Chegou depois dos 3 meses e meio. Eu ainda não tinha chegado no corpo que eu queria, mas eu já estava desesperada. Já estava mordendo a mesa, entende? Então, eu fiquei meio desesperada depois para comer com jejum intermitente. Mas tem gente que consegue, eu conheço pessoas que estão há 3 anos em jejum intermitente. Excelente. Tá? Então, você vai ter que se conhecer, lembra do autoconhecimento? Se conhecer e ver qual que é a dieta que funciona mais para você. E a que você consegue ficar por mais tempo nela. Ah, eu posso fazer um período de uma para dar um choque, tarará, e depois eu escolher outra? Pode, mas vai vendo a que combina com você e que é a que você consegue fazer, tá? Eu vou explicar um pouco de antioxidantes e essa parte de glicemia para vocês entenderem o lose it, tá? Onde que ele vai. Então, a gente precisa saber que a gente está sempre se intoxicando, tá? Com vários químicos que tem no ambiente, nos alimentos, nos produtos de limpeza, nos produtos cosméticos que a gente usa. Então, tá cheio sempre de química no ar que a gente respira. Então, a gente tem que lidar com tudo isso. Agora, você já fica exposto à química o tempo inteiro que a gente não consegue controlar. A que você consegue controlar é a química que você ingere, a dos alimentos. Então, quando a gente fala assim, esse alimento é um veneno, não é verdade, ele é um alimento, mas ele pode ser um alimento cheio de química e cheio de coisas processadas. Então, todos esses alimentos que estão aí na tela são alimentos ultraprocessados. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui, porque não dá tempo, mas saiba que quanto mais longe de como esse alimento veio na natureza, mais modificado ele foi, mais química tem, e aí você está ingerindo tudo isso todos os dias. Quem tem que detoxicar isso é o seu fígado. Tadinho do fígado de quem sobrecarrega muito com muita coisa. E, na verdade, você está se desnutrindo quando você coloca muita química para dentro. Por quê? Seu fígado ele vai usar um monte de nutrientes para limpar aquilo, transformar o que você comeu em formas excretáveis. O que é isso? Xixi. Ele precisa transformar todas essas moléculas que você está, não só a química, mas tudo dentro do seu corpo, que ele precisa mandar para fora, que ele já metabolizou, já usou, precisa mandar para fora, e ele vai transformar isso em solúvel em água para sair lá no seu xixi. Só que olha quanto nutriente é utilizado para isso. E aí, gente, quando você está sem nutriente, você está deixando sobrar no seu corpo uma molécula que ela em excesso é ruim, chamada radical livre. Seu corpo começa a entrar em oxidação. Para ficar fácil da gente entender, o seu corpo ele começa a enferrujar. E a gente envelhece mais rápido, a gente inflama mais rápido. Então, se você está comendo muita coisa química, você está desnutrindo o seu corpo, inflamando o seu corpo e mais exposto a radicais livres. E gordura? Então, a gente tem depósitos de gordura. Então, a gente tem a gordura subcutânea, que é a que fica embaixo da pele, e a gordura intraabdominal, que fica dentro da parede abdominal, tá? Olha, aqui dá para ver também, subcutânea, embaixo da pele, e intraabdominal. Normalmente, as mulheres, elas desenvolvem mais gordura subcutânea, por isso que a gente fica com o trícepszinho gordinho, a coxinha gordinha, o bumbumzinho gordinho, aquela barriguinha fofinha para fora. Essa é a gordura mais feminina. O homem, ele tem a tendência de ter gordura intraabdominal. Tem gente que tem os dois, tá? Mas o homem, ele pode ter... Já viram aqueles homens que têm o braço fino, a perna fina e uma barriga dura para frente? Parece de grávida até.
Essa gordura está dentro da cavidade abdominal, dentro da barriga, no meio dos órgãos. Essa gordura é uma gordura mais perigosa, então ela altera nosso metabolismo, ela dá questões de colesterol, alterações de colesterol, questões cardiovasculares, diabetes, mudança de pressão. Então, você vê que os homens, eles têm uma tendência a ter doenças cardiovasculares maiores do que a mulher. A mulher fica triste com a própria estética, né? Mas ela está mais protegida, tá? Então, eu falei isso para vocês conhecerem os tecidos adiposos. E a gente precisa entender também por que esse tecido adiposo ele fica ali, né? Por que ele se acumula ali? E por que é tão fácil a gente engordar e tão difícil a gente emagrecer, a gente gastar todo esse tecido aí que está acumulado? Porque, gente, a gente vem de um ambiente que a gente vivia no meio da natureza, tá? Então, não sei se você é criacionista, ou se você, né, acredita... Não sei o que você acredita como religião e tudo, mas você tem que concordar comigo que, independentemente da sua crença, a gente vivia no meio da natureza, certo? Se você é criacionista ou evolucionista. A gente vivia no meio da natureza. E na natureza, e antigamente, há milênios atrás, não tinha comida disponível. Não tinha bolo de chocolate, não tinha cappuccino, não tinha creme de leite, não tinha leite condensado na natureza. Tá? A gente tinha que sair para caçar, então tinha muito gasto calórico, não tinha cadeira para sentar, cama para deitar. Então, o gasto era muito grande, as comidas escassas. Então, olha que inteligência que as nossas células começaram a desenvolver. Quanto mais eu guardar, melhor. Então, quem sobrevivia nesse ambiente mais hostil, em calorias, em exercício físico e tal, era quem conseguia guardar mais gordura. E aí o mundo mudou, e mudou há muito pouco tempo. Vamos falar que mudou há 200, 300 anos, que a gente trouxe o alimento para perto. A gente tem hoje geladeira. A primeira geladeira entrou no Brasil, se eu não me engano, nos anos 60. Tá? Acho que foi isso, tá? Posso estar enganada dessa data, mas é muito pouco tempo. Eu tenho certeza que tem gente nessa sala que os avós não tiveram geladeira em casa. Né? E aí, o que acontece? A gente hoje tem os alimentos próximos de nós, a gente não precisa mais ir atrás. E a gente refinou tudo isso. A gente refinou a farinha, a gente refinou o açúcar, a gente refinou a gordura, a gente refinou o sal, a gente mistura tudo isso e fizemos o panetone. Que uma fatia de panetone tem 300 calorias, tá? Tipo, uma fatia é um prato de comida. Então, a gente está comendo coisas muito gostosas, porque está tudo concentrado de sabor, mas muito concentrado de calorias. E aí a gente não faz. Vocês não, a gente não, tá? Porque eu faço exercício pra caramba. Mas se você está fazendo exercício 3 vezes por semana, é uma coisinha leve, tá? É insuficiente de gasto de caloria para você conseguir queimar todo esse tecido adiposo que está acumulado aí. Então, precisa aumentar o gasto e diminuir o que você ingere, as calorias. Tá? Então, redução de calorias. Assim você vai conseguir. Gente, o emagrecimento, ele vem por alguns pilares, tá? Eu coloquei essa cadeirinha aí para a gente pensar que saúde, massa muscular, emagrecimento precisa estar em cima de 4 pernas, que se você tirar qualquer uma delas, a coisa fica capenga e não funciona. Então, eu coloquei uma cadeirinha para você ter essa analogia. Precisa ter 4 pernas, tá? O emagrecimento, saúde e ganho de massa muscular. O gasto calórico, que a gente está falando. A qualidade do que você come. Então, não adianta nada você comer poucas calorias, mas tudo vindo de bolo, tudo vindo de biscoito, de pão de queijo. Teu corpo não vai receber o que ele precisa e não vai funcionar no seu emagrecimento. Quantidade, a gente estava falando, né, de ingestão de calorias. Onde que eu, Ana Lua, peco?
Minha comida tem muita qualidade, mas às vezes eu exagero na quantidade. E aí eu não consigo emagrecer, porque eu estou consumindo mais calorias do que eu preciso. E olha outro pé aqui, ó, descanso. Né? A gente tem o nosso produto Moon Milk agora, né? Que é o nosso chocolatinho antes de dormir, para que o seu sono seja muito de qualidade, para que você consiga se recuperar e emagrecer, seus hormônios funcionarem bem, sua massa muscular ser formada. Então, olha, né, o que a gente tem que pensar: gasto calórico, qualidade, quantidade e descanso. Não sei se vocês pensam nisso, tá? Mas eu gosto de deixar muito claro. E quando a gente vai falar do lose it, a gente vai falar também disso, né? Perder peso não quer dizer emagrecer, são coisas diferentes. Emagrecer é perder gordura. Perder peso, você pode perder peso de retenção de líquido, de massa magra. Tá? O que a gente quer? Que você tire o peso do excesso de líquidos e não de massa magra, e que você emagreça, perca gordura. Então, o loser vai ajudar a fazer os dois. Ajudar a perder peso, só que de retenção de líquido, que é muito comum, né? Quando você está comendo muito sal, ou você está bastante inflamado, você tem essa retenção de líquido. E a retenção de líquido também dá essa impressão que a gente está acima do peso. E emagrecer de gordura. Né? Então, quando a gente pensa nos dois, numa balança, a gente pode ficar confuso. Porque a balança não está mostrando realmente o que está acontecendo. O que eu gosto de falar para os meus pacientes? Olha o espelho. Olha as medidas. Olha aquela calça que está apertada na sua barriga, se ela está entrando bem, se está ficando confortável dentro dela. Porque a balança, ela não consegue expressar o que está realmente acontecendo. Então, esses dois carinhas aí, eles têm o mesmo peso. Só que um tem peso de gordura e o outro tem peso de músculo. E a musculatura, ela pesa. E ela pesa bastante. Então, olha só, por que isso acontece? Que a densidade, ela é diferente. O músculo, ele tem muita água e ele é mais compacto. E a gordura, ela tem menos densidade. Então, ela fica mais espalhada. Então, esses dois pedaços têm 2,27 kg. Tá? Então, quando você começar a consumir o Lose It, já falando dele, você vai começar a perder a retenção de líquido e gordura, tá? Mas pode ser que, se você estiver fazendo uma boa alimentação, fazendo exercício, que o seu peso de balança não mude. Só, o produto não está funcionando. Não. Dá uma olhada no espelho. A gente sabe quando a gente está inchado, né? Fala, puta, hoje não tá legal, né? A gente sabe que de manhã a gente se sente muito mais magro do que de noite, né? Porque você vai comendo sódio, né? Vai inflamando durante o dia e você fica mais inchado no final do dia mesmo. Mas pode ser que o seu peso de balança não mude, mas o seu visual está melhorando, as suas medidas estão melhorando. E aí vamos falar de carboidrato, antes da gente falar do Lose It. Por que eu vou falar de carboidratos? Porque a gente tem um hormôniozinho que é produzido quando a gente come carboidratos que se chama insulina. E vocês vão ver que tem alguns ingredientes lá dentro que vão melhorar essa ação da insulina. Então, quando você come carboidratos, vocês estão vendo várias fontes de carboidratos aí na minha tela. Então, frutas têm carboidrato, os feijões têm carboidrato, só que os feijões, eles são metade proteína e metade carboidrato. Ou seja, quando você opta por comer feijões em vez de arroz, você está consumindo um tanto de proteína junto. Os cereais, eles são todos carboidratos. Então, para a gente perceber o que é cereal, é tudo que nasce em espiga. Então, a aveia nasce em espiga, o arroz nasce em espiga, a quinoa nasce em espiga. Tá? Então, esses são os carboidratos de cereal, que eles são bem ricos em amido, que é a farinha, tá? Então, eles são bem ricos. E quanto mais refinado ele for, menos
fibra ele tem, e mais rápido ele vai entrar na sua corrente sanguínea e vai produzir a tal da insulina. Os feijões produzem menos insulina. Tudo que tem fibra produz menos insulina. Então, a aveia produz menos, a quinoa produz menos. As frutas, quando você come a fruta inteira, produz menos insulina. Agora, me faz um suco da fruta e vai medir sua insulina, o que acontece? Tá? Então, você pode ter uma alta de glicemia por conta de um suco, mas comer a fruta, jamais, porque a fruta tem fibra. E aí você tem carboidratos nos tubérculos, que são as raízes. Então, batata, batata doce, mandioca, mandioquinha, tudo isso é carboidrato. Para que serve carboidrato no nosso corpo? Para muita coisa. Tá? O nosso músculo funciona muito com carboidratos, né? Então, ele precisa de energia, principalmente se você faz exercício. Então, quem faz bastante exercício, talvez não seja interessante você tirar totalmente o carboidrato da sua rotina. Lua, posso tirar por um período? Pode. Lua, posso tirar para sempre? Procura um profissional para olhar se você não tem questões hormonais, né? Então, procura alguém para te orientar nisso, porque o seu corpo ele precisa do carboidrato. Então, qualquer carboidrato que você comeu, seja de milho verde, de fruta, de quinoa, de batata, de macarrão, de açúcar, tudo que vai ser digerido e absorvido na sua corrente sanguínea se chama glicose, tá? Então, qualquer carboidrato que você comeu, seja de bolacha ou de quinoa, vai virar glicose na sua corrente sanguínea. E aí o seu músculo vai pegar uma parte. Então, quem tem mais massa muscular, usa mais o carboidrato da corrente sanguínea. Quem tem pouca massa muscular, tá preguiçosão lá, não tá fazendo sua musculação, fazendo seu exercício de força, você vai ter menos músculo para usar carboidrato na sua corrente sanguínea. Beleza? E quem é o maior consumidor de carboidratos do seu corpo é o seu cérebro. Ele precisa de glicose para ele ficar bem, para ele funcionar, então ele não consome nenhuma outra molécula. Algumas outras, tá? Que são umas falsas glicose, mas não vamos entrar nisso. Mas ele precisa de glicose. Então, seu cérebro vai ficar ligado enquanto tem de glicemia. Começou a ficar com fome, cai a glicemia, ele manda sinal para o seu estômago roncar. Ou seja, ele está pedindo essa glicose. Se você não deu, ele vai apertar o sinal de fome. Daí é que a gente começa a ficar irracional. Aí que a gente cai de boca no buffet inteiro, entende? Então, assim, não deixa esse sinal de fome se instalar tão forte assim. Senão você perde o controle, porque seu cérebro está meio ávido, meio desesperado. Tá? Então, imagina que a glicose é como se fosse uma grande gasolina para o teu corpo. E aí, por que o carboidrato não refinado ele é melhor? Por que a fibra vai impedir esse carboidrato de entrar tão rápido e produzir menos insulina, que é o que a gente quer? Porque a fibra que tem nas casquinhas, tá? E na fruta, você vai, primeiro, o peso do que você está comendo tem mais fibra e menos carboidrato, ele vai diminuir essa glicemia. Então, o que é essa tal da glicemia? É como esse carboidrato vai ser absorvido e qual velocidade. Então, presta atenção aqui em mim. Vamos pegar um arroz, tá? O arroz. Quando ele está integral, ele tem a casquinha. E aqui no meio que está a farinha, tá? Que é o amido. Tanto que a gente lava o arroz, a gente vê a aguinha branca que está saindo aquela farinhazinha, o amido, tá? Esse amido, se a gente colocar num microscópio, você vai ver que ele é todo como se fosse um colarzinho de pérolas, tá? Pontinhas. Um ligadinho no outro. Isso é o tal do polissacarídeo e tal, sabe? Não sei se vocês lembram disso na aula de química, né? De biologia, não precisa entrar nisso. Mas lembra que essas bolinhas, né? As glicoses, elas estão todas amarradas. Quando isso sofre um refinamento, isso vai sendo quebrado. Ou seja, quanto mais refinado ele tiver, mais digerido ele tá para você.
Então, quando você pega um açúcar, ele é simplesmente duas bolinhas grudadas uma na outra. Para você absorver isso na corrente sanguínea, você acha que é mais fácil esse ou esse? Esse aqui, né? Você só tem que quebrar duas em duas e aí absorver. Então, isso que é glicemia, o índice glicêmico, tá? Ou carga glicêmica. Não sei se vocês já ouviram isso. Eu vou mostrar um vídeo para vocês bem interessante já já. Presta atenção nisso. Quanto mais refinado, mais em farinha ou mais em açúcar tiver esse carboidrato, mais rápido ele vai entrar na sua corrente sanguínea. Isso é ruim. Isso inflama, isso engorda. Então, é muito melhor a gente comer os grãos inteiros ou a batata lá com a casca, a batata doce com a casca, que tem um menor índice glicêmico do que algo que foi refinado, que é uma farinha. Então, estava falando com uma amiga, né, que ela tem costume de comer massa à noite. Falando, amiga, você está comendo carboidrato refinado de farinha branca toda noite, por isso você não está conseguindo emagrecer. Tá? Então, é melhor você comer os carboidratos menos transformados em farinha. Então, quando ele está assim, ele vai entrar mais devagar no seu intestino, porque ele tem que ser digerido, demora mais para digerir. Por isso que a fibra ajuda a diminuir a absorção desse carboidrato. Por isso que tem que ter uma saladinha sempre antes da sua refeição, para que você coloque fibra dentro do teu estômago. E aí, olha só, para a gente acabar esse assunto de insulina. Isso daqui é um pico de insulina na sua glicose da corrente sanguínea. Pá! Não, desculpa. É um pico de glicose na corrente sanguínea, tá? Só que a insulina, ela acompanha isso. Começou a entrar carboidrato, seu pâncreas começa a produzir insulina. Começou a entrar carboidrato, ele começa a produzir mais insulina. E aí, o que acontece? Você não está precisando dessas glicoses todas ao mesmo tempo. O que o seu cérebro vai fazer? Manda para o músculo. Se você tiver pouco músculo, vai pegar pouco. Manda para o cérebro, né? Primeiro ele manda para o cérebro, depois ele manda para o músculo. Faz um estoquezinho ali no fígado, só que está sobrando, porque você comeu um monte de carboidrato. Comeu pãozinho do coberto, comeu prato de massa, ainda mandou uma sobremesa, ainda mandou um suco, um refri. O que o corpo faz com esse glicosado aí que tá sobrando? Vai pro bumbum. Ele vai transformar tudo isso em gordura e aí e a insulina que faz isso. Então deu para entender que quanto mais carboidrato refinado você comer, mais insulina você vai produzir, mais você vai engordar. E aí, se você fica fazendo isso, fica fazendo isso, fica fazendo isso, o seu corpo, ele vai começar a desgastar esse mecanismo. Então, o que é uma diabetes ou uma pré-diabetes? O seu corpo, ele passa a rejeitar a insulina. Não reconhece mais de tanto que ele foi... Imagina uma chave que você fica colocando na fechadura e coloca e tira, e coloca e tira, e coloca e tira. Essa fechadura, ela começa a ficar ruim, e a sua célula não consegue mais abrir para receber a glicose, então ela fica sobrando na corrente sanguínea. Então, isso é uma pré-diabetes ou uma como é que fala? Nossa, me deu branco. Resistência à insulina, isso é uma resistência à insulina. E também é uma diabetes, aí o negócio ele fica grave, tá? Precisa tomar medicamento, não pode mais comer carboidrato do jeito que comia. Então, a gente precisa, né, fazer com que o nosso corpo ele use a insulina, mas de uma forma saudável, não em excesso. Tá? Então, a gente precisa comer as comidas de verdade, tá? E a gente precisa comer as comidas de verdade porque elas têm os tais dos antioxidantes, os anti-inflamatórios, as fibras, certo? Então, vamos lá para o produto, tá? Deixa eu
pôr lá no produto para vocês entenderem o que é importante que tem ali de componentes que vão ajudar em todo esse processo. Deixa eu abrir aqui. Então, o Lose It, ele vai ajudar. Vocês estão vendo a tela aí, né? Sim. Como é que põe para pôr inteiro na tela aqui? Visualizar. Ampliar. Tela cheia. Tá. Então, o que o Lose It vai fazer? Ele é um chá super gostoso. Não sei quem já teve a oportunidade de experimentar, mas o sabor tá incrível, incrível, incrível. Ele é sabor abacaxi com erva mate. Então, ele vai ajudar a equilibrar, a dar energia, vitalidade, boa forma, bem-estar, tá? Para você se sentir bem todos os dias. Então, o que eu gosto muito da Hive é que faz fórmulas sem aquela monte de química. Lembra que eu falei daquele monte de química? Existem vários suplementos aí, só que cheio de coisa ruim, né? Então, ele vai te ajudar a eliminar líquidos, inibir a absorção de gorduras no seu intestino, aumentar a resistência física, né? Porque ele tem cafeína e acelera o metabolismo energético. Então, o que ele tem aqui? A tal da laranja moro, ou a laranja vermelha, que é um ativo que, agora vocês vão entender o que ele faz, que ajuda o seu corpo a regular a insulina, melhorar a resistência à insulina. Dá para entender isso agora, pelo que eu expliquei? Esse funcionamento da insulina, ele ficar mais normalizado, não ter pico de insulina, e também as suas células conseguirem absorver melhor essa glicose para dentro delas, e não ficar sobrando na corrente sanguínea para isso virar gordura. O vinagre de maçã, olha o que eu trouxe para vocês. Eu vou traduzir, tá, o vídeo, porque ele é um vídeo em inglês, e eu vou falar o que esse cara está falando. Esse cara é um diabético, e ele tem aqueles aparelhinhos aqui atrás que medem a glicemia, tá? Então, ele faz vídeos mostrando o que acontece quando você come algum alimento. E ele mede a glicemia depois de 2 horas, o aparelho, então ele bota lá, né, e vê o pico que deu. Então, tem alimentos que não dá pico nele, tem alimentos que dá pico. Como ele tem um monitor, ele consegue ver isso. Então, olha o que ele fez. Ele comeu um Big Mac e mediu o pico de glicemia. Depois, ele tomou uma colher de sopa de vinagre de maçã antes do Big Mac, no dia seguinte, tá? No dia anterior, ele comeu só o Big Mac. No dia seguinte, ele comeu o Big Mac, mas antes ele colocou o vinagre de maçã. Olha o que acontece. Let's see if this apple cider vinegar can help to reduce a blood sugar spike from this Big Mac. Yesterday, I tested a Big Mac by itself and got this result right here. Today, I'm going to... Vocês estão me ouvindo enquanto ele está falando? Sim? Espera aí, deixa eu colocar baixo e a minha voz alta. Então, ele vai falar que ele vai fazer a experiência de comer um Big Mac e ver o... Deixa eu baixar o volume do vídeo aqui, que o pessoal está falando que... Aqui. Beleza. Então, o volume está baixado, eu acho que vai ficar melhor. Então, ele vai comer o Big Mac e vai ver o que aconteceu. Another Big Mac, but before I do that, I'm going to mix 1 tablespoon of apple cider vinegar in a glass of water and drink that before I eat the Big Mac to see if it can help reduce the blood sugar spike. So e aí vai first, we're going to start with the apple cider diminuir o pico de and now açúcar. for the burger. All right, it's been just over a couple of hours since I've had 2 the Big horas Mac se passaram with the apple cider vinegar. com o Before we vinagre. look at those results, let's look at yesterday's results with the Big Mac by itself. Esse foi o dia antes, tá? O dia anterior. Deu um pico de glicemia nele.
Now let's look at today's results Ó, with the o apple de cider hoje, vinegar. And you can depois see do here that vinagre I de had a maçã, blood não sugar spike fez of pico, não 24 passou milligrams. dessa And linha that's aqui. about Olha a a comparação. 25% reduction in a blood sugar spike, which is pretty 25% good. de So again, the diminuição apple cider vinegar is proven to no be pico de glicemia dele, por causa do vinagre de maçã. Então, eu já tinha visto esse vídeo antes, esse cara tem muitos vídeos legais. E aí, a gente, da hora que eu olhei aqui, falei, olha só, né, eles colocaram vinagre de maçã no produto. Matcha é uma forma do chá verde, tá? Então, aqui tem cafeína, tem antioxidantes. Então, a gente começa a entrar em vários anti-inflamatórios e vários antioxidantes. Inflamação, a gente fica inchado. É ruim, pico de insulina faz com que a gente inflame também. Tá? Então, tem laranja moro para regular a insulina, vinagre de maçã que vai ajudar a diminuir o pico de glicemia. Matcha, hibisco, tudo isso é antioxidante. Ó, limão com vitamina C, cranberry, chá verde, gengibre, super antioxidante, super anti-inflamatório. Canela, que melhora o metabolismo, também melhora a sensibilidade à insulina. Guaraná, que tem cafeína, então a gente tem um chá aí que vai te dar um up na tua energia. Cúrcuma, super antioxidante, super anti-inflamatório. Hortelã, melhora a sua digestão, também antioxidante. Então, é só ingrediente premium para te ajudar a desinchar, emagrecer, emagrecimento. Então, assim, por que eu falei toda da parte alimentar? Porque também não adianta só você tomar o Lose It. Ele é um suplemento, ele vai te ajudar no processo. Desinchar, emagrecer, ter energia para você fazer seu exercício, para você ficar ativo no seu dia. Certo? Ó, contribui com o emagrecimento, perda de gordura, especialmente na região abdominal. Não sei se vocês sabem, mas a insulina dá aquela pochetinha. Eu tenho, tá? Porque eu tenho geneticamente uma questão de insulina. Tá? Eu já estou num estágio que, mesmo comendo super bem, a minha insulina não baixa. Então, eu tive que tomar um medicamento para isso. E eu tenho aquela pochetinha embaixo do umbigo que é insulina, isso daí. Excesso de insulina. Tá? Então, ele vai ajudar na região abdominal. Termogênico, né? Então, acelera o metabolismo. Então, ele tem os ativos, como a cafeína, principalmente, né? Para ajudar a canela e tal. Aumentar a resistência física e facilita a queima calórica durante o exercício. A cafeína, ela é lipolítica. Ela vai liberar mais a gordura para você queimar durante o exercício. Vai tirar lá aquela gordura incrustada que não sai, ela dá uma ajudada em liberar. Tanto que todo pré-treino tem cafeína. Então, pode usar o Loser como pré-treino? Pode. Tem efeito diurético, então a cafeína também, né? Você vê que não é uma cafeína sintética que tem lá. É cafeína no matcha, é cafeína no chá verde, no guaraná. Então, ele também ajuda a tirar essa retenção de líquido, ó, melhora o acúmulo de líquidos, que dá a sensação de inchaço, estimula a atividade inflamatória, antioxidante. A gente precisa disso para ajudar o corpo a funcionar bem. Aumenta o foco, concentração, estado de alerta e produtividade, a cafeína faz isso. Muito, 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 muito gostoso, só com ingredientes tops, então tem também stevia como adoçante. E eu gosto muito da Hive, que ele traz, né, toda a parte de evidências científicas, então acelera o metabolismo, então cientificamente, né, já é comprovado que os ativos que tem lá aceleram o metabolismo e aumentam o gasto energético. Oxidação de gorduras, ou seja, queima de gordura, então ele ajuda. Favorece, né, a melhora da composição corporal, prevenção do ganho de peso, efeito antioxidante, né? Então, a gente precisa de antioxidantes como anti-envelhecimento também, para rejuvenescimento, melhora a pressão arterial, a saúde cardiometabólica, melhora os níveis de triglicérides, participação no controle da glicemia.
tá? Agora vocês já sabem exatamente o que é isso, controle da glicemia. Por quê, né? Ó, melhora da sensibilidade à insulina, ou seja, a sua insulina, ela vai funcionar melhor para essa glicose sair da corrente sanguínea para as células, para não ficar sobrando ali, nem virar gordura no seu tecido adiposo. Melhora da função cognitiva, alterações positivas em alerta, memória, concentração, né? Todos esses ativos que tem a cafeína ajudam isso. Combate da inflamação, né? Então também tem uma redução da retenção de líquidos por isso. Você toma um scoop em 200 ml de água, tá? Gelada ou normal. É muito, muito saboroso. E como todo produto da Hive, né? Qualidade premium, são feitos por médicos, né? A fórmula é feita por médicos, fórmula limpa e pura e 100% natural, tá? Não tem química lá, aquilo que eu estava falando no início. Certo, amados? Certo, amados? Então, você, como consumidor, né? Você pode adquirir esse produto com quem te chamou aqui. Você pode se tornar um cliente fidelidade desse produto, né? Então, ter uma possibilidade de pagar mais barato, né? Quem não quer pagar mais barato. Ou não, você fala com a pessoa que te convidou aqui para ela te fornecer esse produto. Se ela não recebeu, ela está para receber, porque a gente, né, está posicionando esse produto no mercado. Então, tem algumas pessoas que estão para receber, então já reserva o seu, porque tenho certeza que vai acabar rápido, tá bom? Então, espero que você tenha gostado muito de tudo que eu falei aqui, que tenha agregado para você. Eu vou... Ixi, olha só, né? Nem vi o horário. Eu vou dar 5 minutos aqui. Quem quiser ficar, eu sei que eu ultrapassei o horário, mas quem quiser ficar, eu vou dar um treinamento, tá bom? Então, você que está convidado, fala com a pessoa que te convidou. Quem está dentro do negócio, se quiser ficar aqui comigo para ter um treinamento de negócios e tal, a gente fica mais e eu vou falar algumas coisas interessantes, certo? Então, vou colocar uma musiquinha aqui, tomar uma água, e aí a gente já entra, né, para fazer o treinamento para quem já está dentro do negócio. Gente, beijo, até já, tá? 5 minutinhos.